por que que o dólar aqui começou em disparada e depois recuou? Porque foi esse movimento que a gente teve ontem. O dólar começou se fortalecendo frente ao real e depois essa força foi perdida e o real voltou a se valorizar frente ao dólar. Até a gente tem uma outra notícia, não sei se ela já está disponível aí, que é do portal G1, não é do nosso, que fala justamente sobre isso. Né? Mostra que o dólar se valorizou frente às moedas, mas o nosso real foi na contramão de praticamente todas as moedas. Então, primeiro aqui, vamos entender por que o dólar se fortaleceu frente às outras moedas no mundo. Como eu expliquei ontem, né, o cenário pintado pelo mercado financeiro e por analistas de mercado para a vitória de Donald Trump tem alguns pontos que mostram ali um governo que vai ser mais deficitário, mais inflacionista e mais protecionista. Isso, num primeiro momento, pensando ali até nas propostas que ele tem para diminuição ou não aumento de impostos das empresas, puxaram as bolsas nova-iorquinas para cima. Esse é um ponto. Só que o restante do mercado acabou agindo até de uma forma que não é muito comum, porque as bolsas subiram bastante no mesmo dia que o rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos também subiram muito. Então, o que aconteceu? Diante desse cenário pintado pelo próprio mercado, de um governo mais protecionista, que pode trazer um isolamento, que pode trazer alguns problemas de relações comerciais e geopolíticas para os Estados Unidos, diante de um cenário pintado mais inflacionário. Eu nem vou entrar no caso da projeção de dívida PIB, porque eu acho que essa discussão nem está em pauta, mas é importante falar que o mercado tem essa visão também, por mais que eu não concorde e não ache, independente de quem ganhar essa eleição, não acho que isso é um ponto que pode trazer peso, o mercado financeiro acha isso. Então a gente tem que colocar também na conta para entender por que as treasuries subiram tanto ontem. E aí também tem a questão inflacionária. Diante disso, o que se espera? Né? Se espera ali que tenha uma alta dos rendimentos dos títulos de dívida para conter essa inflação. E o que acontece quando esses rendimentos de títulos de dívida sobem? Sai recurso, principalmente especulativo, tá? Esse é um ponto que a gente tem que ter muito em mente. Sai recurso especulativo dos países, principalmente emergentes, para buscar um ganho maior em um lugar que traz mais segurança. No caso aqui, esses títulos de dívida, os títulos do Tesouro aqui, só para ficar mais fácil, dos Estados Unidos. Então sai recurso dos outros países para buscar ganho nas famosas treasuries. E aí, isso faz com que recursos saiam dos países e isso fortalece o real, fortalece o dólar frente às outras moedas. Isso aconteceu com o real durante a manhã também e aconteceu em relação a vários pares e moedas emergentes. Até vou colocar aqui um gráfico para vocês. Aqui a gente tem até um gráfico bem interessante da variação acumulada nos últimos 6 meses de todas as moedas, algumas moedas emergentes, mas que são acompanhadas aí em relação ao dólar. Na verdade aqui é dólar frente às moedas. Mas esse gráfico ele está um pouco ruim de ver, então eu nem vou considerar muito ele. Eu vou colocar aqui um gráfico que foi até apresentado no G1, tá? É um gráfico do próprio G1 que mostra como é que foi o comportamento do dólar em relação às moedas. Então, em relação à moeda, o dólar canadense, o dólar teve uma alta de 0,7%, no Reino Unido de 1,1%, o dólar frente ao euro subiu 1,8%, o dólar frente à moeda da Coreia do Sul 1,5%, na Índia o dólar frente à moeda indiana 0,2%, na Austrália 0,9% e na África do Sul 1,4%. Então a gente vê de uma forma geral o dólar se fortalecendo frente às moedas e as moedas desvalorizando em relação ao dólar. Mas quando a gente olha o nosso Brasilzão, diferente do que o Google estava mostrando, o real se valorizou contra o dólar. O dólar caiu 1,26 ontem e fechou o dia por volta dos R$ 5,67. O que aconteceu para que isso fosse um movimento aqui no Brasil e não um movimento visto nos outros países e um movimento inesperado aqui no Brasil? Primeiro que o real estava desvalorizado frente ao dólar já há algum tempo. A nossa moeda estava se desvalorizando muito por conta de questões internas também. Há um tempo atrás eu expliquei que a gente tinha fatores externos e fatores internos pressionando o dólar aqui no Brasil. E a gente teve essa movimentação durante vários dias. O real chegou num patamar de teto que proporciona uma realização de ganhos. Então as pessoas vendem
o dólar porque acham que já ganharam o suficiente e que ele vai cair a partir dali. Então realizam os lucros. Primeiro ponto. Segundo ponto, é um motivo que eu não gostaria de falar, é um motivo que me traz até um pouco de pesar, mas o nosso dólar, o nosso real se fortaleceu e o dólar caiu aqui porque a expectativa pelo corte de gastos cresceu. Tá? Então, diante de um efeito Trump que poderia pressionar ainda mais a nossa inflação, poderia pressionar a questão do próprio câmbio, e isso impactando a inflação de certa forma, o mercado começou a achar que o governo vai agir com um pouco mais de celeridade, com um pouco mais de agilidade para divulgar o pacote de corte de gastos. Então esse foi o principal motivo que derrubou o dólar ontem, que não é o motivo que eu gostaria de falar. O outro é justamente a expectativa de uma alta maior da taxa Selic nessa reunião e já pintando um cenário para a próxima. Então eu não vou falar ainda do cenário que está sendo pintado para a próxima reunião do Copom, porque senão eu vou dar spoiler da nossa última notícia. Mas esse cenário já está sendo desenhado, isso também acaba mostrando que a gente pode sim ter um diferencial de juros, isso acabou levando até os juros futuros durante a manhã para cima. Então essa possibilidade também atraiu mais recurso para cá, recurso especulativo, tá, gente? Eu acho que esse ponto tem que ser falado. E acabou derrubando o dólar frente ao real. Então não são motivos que eu gostaria de falar aqui para vocês, mas foi o que aconteceu. E eu acho que a gente tem que colocar isso de uma forma que seja simples para entender.